Então, para gravar esse travesseirinho, eu vou precisar de fio Barroco 6, ou então você pode usar um fio que seja parecido com o Barroco 6, é só dar uma olhadinha no tex dele. Pode ser o Barroco 4 também, se você quiser. Pode ser até o fio amigurumi, enfim, tá? Vai demorar um pouco mais para fazer, talvez você tenha que aumentar um pouquinho. Cada vez que a gente faz com um fio mais grosso ou um fio mais fino, o trabalho fica menor ou maior, né? Vou usar também a agulha número 3,5, um travesseirinho. Tá vendo aqui, ó? Um travesseirinho, como se fosse um travesseirinho de criança. Vou mostrar pra vocês. Vou medir aqui só pra vocês terem ideia do tamanho do meu. Então, o meu deu 50 por 30. Então, eu já adiantei aqui as minhas correntes iniciais. Para o meu travesseirinho, eu fiz 40 correntes, tá? Pro tamanho do meu. Vou fazer uma correntinha a mais para virar, pulo essa corrente e vou fazendo pontos baixos no restante das correntes até o finalzinho, até a última correntinha, tá? Pontos baixos. Numa alcinha só da corrente, viu, gente? Não queiram fazer aquele... Por quê? Porque eu vou precisar da outra alcinha, porque eu vou trabalhar do outro lado das correntes também. Então, eu fiz aqui um total de 40 pontos baixos, fiz até o final. Só que essa última corrente, onde eu fiz o último ponto baixo, eu vou fazer mais um. Só para fazer uma pequena voltinha, tá? E agora, eu vou fazer mais 39 pontos baixos nas correntes, na alcinha das correntes de trás. Nesse eu não preciso, já fiz, né? Então, esse aqui é essa, ó. Então, eu venho aqui e vou continuar, ó, fazendo agora nessa parte de trás das correntes. Então, eu vou ter um total agora aqui de 39 pontos. Por que 39? Porque a última corrente ali eu já fiz 2, que é a minha viradinha, então eu não vou usar ela mais, né? E venho fazendo até o finalzinho. Então, terminei aqui, ó, fiz meus 39 pontos. Por que eu não fiz 40? Porque no 40 aqui, eu já tinha feito mais um, inclusive é a minha voltinha. Então, fiz mais 39. Só que agora, aqui, ó, onde eu tenho o primeiro ponto, eu vou fazer mais um. Porque aí eu tenho 2 pontos aqui nessa pontinha e 2 pontinhos aqui na pontinha para virar, tá? Então, eu fiz 41 pontos aqui desse lado, né? E fiz 40 do outro. Então, eu tenho 81 pontos no total aqui no meu. E agora é muito simples, eu não preciso fechar. Vou colocar o marcador de pontos aqui e vou continuar. Venho aqui com o meu marcador de pontos, ó. E marco aqui esse último pontinho que eu fiz. Pode ser também, gente, com uma linha de cor colorida, se você não tiver marcador de pontos, tá? Porque eu não preciso fechar as minhas carreiras. Eu vou fazer as carreiras como se fosse amigurumi mesmo, fazendo direto, tá? Vou fechar só no finalzinho. Então, agora eu venho simplesmente fazendo ponto sobre ponto. Ó, não vou aumentar nada, nem nas laterais, tá? Eu vou fazer 81 pontos. Então, vou só fazendo os pontos até chegar lá no pontinho do marcador. Eu vi, ó, tá vendo aqui, ó? Vim fazendo, ó, chegando aqui, eu continuo, não aumento nada nas minhas extremidades, tá? Vou continuar até o ponto do marcador, ó. Ele vai fazer essa viradinha, que é justamente a viradinha para ele encaixar depois no travesseiro. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou fazer meu último ponto, que é o ponto onde está o marcador. Aí, retiro o marcador e recoloco, reposiciono ele aqui no último pontinho que eu fiz. E assim eu vou repetindo até ficar do tamanho que eu quero. Vou fazer o meu, vou adiantar. Quando já tiver do tamanho do meu travesseiro, eu volto pra gente continuar.
Muito bem, então, gente, ó, eu vim fazendo, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, até que eu coloquei o meu travesseirinho dentro e coube, tá? Que é pra ficar bem justinho. Então, ó, vocês estão vendo aqui que eu parei, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, peraí. Eu parei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou continuar os pontinhos até aqui, para eu poder voltar já costurando, fazendo crochê, tá? Então, eu vou continuar. Tá difícil de gravar, mas eu vou fazer aqui os pontinhos para voltar costurando. Então, ó, eu cheguei até aqui do lado, tá vendo, ó? Terminei os pontinhos aqui na lateral. Eu vou colocar o meu travesseirinho bem encaixadinho aqui dentro, tá? E agora, gente, eu vou virar aqui meu trabalho e vou voltar simplesmente fazendo os pontos baixos, pegando dos dois lados, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu começo aqui, ó, e pego dos dois lados, tá? Ih, gente, minha máquina de lavar tá batendo a roupa ali, tá um pouquinho barulho, mas eu tenho que aproveitar a hora que eu tenho pra gravar. Esqueci de fechar a porta lá da área, vou fechar, tá? Ó, então é só eu vindo aqui, ó, pego dos dois lados, ó, as duas partes daqui e as duas partes daqui e vou fechando até o finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, olha aqui como é que ficou bem fechadinho, tá? É só eu cortar aqui, ó, pegar uma agulha de tapeçaria e passar agora para dentro aqui do travesseiro essa linha. Vou só dar uma fechadinha aqui, tá vendo, ó, para não abrir de jeito nenhum, ó. Nesses dois pontinhos finais, faço uma espécie aqui, ó, tá? Para não abrir e jogo para dentro lá do travesseiro, tá? Posso jogar aqui várias, até mesmo do travesseiro em si, ó. Porque o travesseiro, ele tá com fibra, então eu posso jogar lá dentro, tá? Então, essa parte do travesseiro, ó, é muito simples, né? Eu vou fazendo carreiras de crochê de pontos baixos, ida e volta, até dar o tamanho do travesseiro que eu tenho. Então, o travesseiro que você tem aí, no caso, e o travesseiro que eu tenho aqui. Então, essa parte foi uma parte muito, muito fácil de fazer, né? Vamos agora para as patinhas. Então, agora eu vou começar a gravar as patinhas, né? Como é que eu vou fazer a patinha? Vou começar, gente, fazendo com o branco. É o mesmo fio barroco 6, branco. E a agulha continua também, agulha 3,5, tá? Então, vou começar aqui com um anel mágico, ó. Anel mágico. E dentro do anel, 6 pontos baixos. Fecho o anel, primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, vou pegar lá no início, o primeiro ponto, e vou começar a fazer aumentos. Então, vou fazer um aumento para cada ponto. Então, ó, um aumento, mais outro aumento, 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos e 6 aumentos. Então, a segunda carreira eu fiquei com 12 pontos. Vou colocar meu marcador de pontos aqui, para não precisar ficar contando, né? Porque eu vou aumentar mais. Quando eu coloco o marcador de pontos, eu não preciso ficar contando 6 vezes. É só eu ir fazendo. Quando chegar aqui, é porque eu já aumentei 6 vezes ou já diminuí 6 vezes. Eu tô fazendo o amigurumi em espiral com os aumentos clássicos de 6 em 6, tá? Terceira carreira, eu vou fazer ponto baixo e aumento, tudo em ponto baixo, tá, gente? 6 vezes, então, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento. Não preciso nem contar 6, né? Porque eu tô com o marcador. É só ir fazendo, ó. Ponto baixo, aumento. Deixa eu puxar a linha aqui. Ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento. E aí, ó, tô chegando no final, ponto baixo, aumento. Pronto, aqui eu já sei
que eu já fiz 6 vezes, ponto baixo, aumento 6 vezes. Então, fiquei aqui na terceira carreira com 18 pontos. Tirei o marcador, coloquei no último ponto que eu fiz e vou continuar. Quarta carreira, vou aumentar mais 6. Então, eu vou trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, até chegar no pontinho do marcador. No finalzinho da quarta carreira com 24 pontos. Tiro o marcador, coloco novamente aqui no último pontinho, vou para a quinta carreira e meu último aumento. Então, aqui eu vou trabalhar, por óbvio aqui, ó, 3 pontos e um aumento 6 vezes. Vou adiantar o meu. Então, cheguei na quinta carreira, tenho agora 30 pontos, retiro o marcador, reposiciono. E agora eu não vou mais aumentar. Eu vou fazer 5 carreiras com 30 pontos direto. Então, simplesmente eu vou fazendo aqui, ó, muito fácil. Fazendo ponto sobre ponto, sem aumento. Ó, ponto, até chegar aqui no pontinho do marcador, ó. Sem precisar contar, tá? É só ir reposicionando. Se você não tiver um marcador, pode colocar uma linha também aqui, não tem problema. Então, você vai contando. Contar carreiras em espiral, a gente corre o risco de se perder e depois não saber onde começa e termina a carreira, né? Então, por isso que o marcador de pontos é tão importante. Então, gente, já fiz aqui a minha primeira carreira com 30 pontos direto, vou fazer mais 4. Vou adiantar aqui pra gente continuar. Bom, então eu terminei as minhas 5 carreiras com 30 pontos direto, olha aqui como é que ficou. E agora eu vou começar a diminuir, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tô na 10ª carreira, vou fazer a carreira 11, já diminuindo para 24 pontos. Então, eu vou também diminuir 6 pontos, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Como que eu vou fazer a diminuição? Tem 2 maneiras. Eu costumo fazer assim, pego a primeira alcinha aqui do primeiro ponto, a alcinha da frente, mais a alcinha da frente do segundo ponto e faço o meu ponto baixo. Diminuir um ponto, tá? Aí, agora, para pegar o próximo ponto, é importante olhar aqui as 2 alcinhas que eu já diminuí, para não pegar aqui errado, ó. É esse ponto aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E tem também essa maneira aqui, ó. Você pega o ponto todo, as 2 alcinhas, só que faz o ponto pela metade, não termina. Pega o outro, puxa, mas não termina. E agora sim, você puxa os 3 juntos e termina o ponto. Diminuiu também um ponto aqui. Então, essas 2 formas de fazer aí, você faz a que você achar melhor, tá bom? De novo, essa forma de fazer, fica mais fácil da gente pegar o ponto certo depois, tá? Porque ele fica aqui bem visível. Então, ó, 1, 2, 3. Vou fazer assim, uma vez assim. Opa. De novo, ó. 1, 2, 3. Vou fazer do outro jeito. Diminuir. 1, 2, 3, ó. E 1, 2, 3, ó. Diminuir. Tá? Então, tanto faz, as 2 formas estão corretas. Muito bem. Carreira 11, agora eu tenho 24 pontos. Olha aqui, tá fechando, né? Na carreira 12, eu vou diminuir novamente 6 pontos. Vou trabalhar como? Ó, 1, 2 pontos e uma diminuição 6 vezes. Opa, tá? Então, é só ir fazendo 1, 2 e uma diminuição. Vai fazendo 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, até o finalzinho. Então, já cheguei aqui, terminei a carreira 12, tô com 18 pontos, ok? Nesse aqui, então agora nessa carreira, eu vou cortar esse fio branco
e vou introduzir o meu fio laranja para fazer o resto da patinha, tá? Então, vamos lá, vamos ver. Posso tirar aqui meu marcador. Vou pegar as minhas 2 alcinhas aqui, gente, ó, do ponto, tá? Ó, tá vendo aqui? Retiro esse fio branco e introduzo o meu fio para ficar bem certinho. Puxo bem aqui e agora eu vou continuar aqui e vou fazer 18 pontos. Não vou diminuir. Então, ó, puxo bem esse fio. 2, 3, vou escondendo esses fios aqui um pouco, ó. 4, posso até agora não preciso mais esconder, já posso tirar daqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem, agora sim eu retorno com o meu marcador. Porque agora, gente, é muito fácil. Bom, antes de continuar, o que eu posso fazer aqui? Dar um nozinho, só para ter certeza de que não vai escapar. Coloco para dentro, que depois eu vou encher, né, de fibra. Deixo esses fios aqui dentro do meu trabalho. Como eu ia falando, agora é muito, 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 muito simples. Eu simplesmente vou fazer carreiras em espirais, direto com 18 pontos, direto. Então, eu vou fazer num total de 18 carreiras de laranja, tá? Ou se você quiser, 28, aqui eu tenho 12, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais 18, 30 carreiras. Então, a minha patinha vai ter um total de 30 carreiras, contando com a mãozinha aqui, né? Com essa parte branca e com a parte laranja. Então, agora, gente, é só isso aqui, ó. É só ir fazendo. Não precisa contar, porque tá com o marcador, né? Se quiser tirar o marcador e contar também, pode fazer. 18, 18, 18. Olha aqui, ó. Ponto sobre ponto o tempo inteiro. Não vai aumentar, não vai diminuir. Muito, muito fácil. Muito fácil, tá? Essa receita toda é muito fácil e fica muito legal. Ó, quem estiver com dificuldade aí, gente, quiser assistir o vídeo mais devagar, o YouTube tem essa possibilidade, tem aí uma ferramentazinha, tipo uma engrenagenzinha, que é uma configuração que você clica e ali vai ter a velocidade do vídeo. Você pode colocar mais rápido, pode colocar mais devagar, ok? Então, vamos lá. Então, aqui é só isso, ir fazendo até eu ter 18 carreiras laranjas. Eu vou adiantar o meu e volto para mostrar. O detalhe também é o seguinte, a gente vai fazendo e vai enchendo, tá? Para depois não ficar muito difícil. Então, eu já posso até encher essa mãozinha aqui, ó. A mãozinha eu vou encher bastante, mas a patinha eu vou enchendo. No finalzinho, eu vou deixar ela um pouquinho molinha, tá? Eu vou mostrar para vocês, para poder costurar depois ali. Então, aqui eu posso encher, ó. Não muito explodindo, não. Mas, ó, encho bem, tá? E continuo e vou enchendo. Ou, se quiser, daqui pra frente, eu posso fazer as 18 e encher tudo depois, ok? Bom, então, cheguei na minha 30ª carreira no total e 18ª carreira de laranja, tá? Já enchi. E aqui é o seguinte, aqui eu enchi bastante, aqui eu vim enchendo também, e aqui no finalzinho eu deixo ela mais ou menos, ó, sem enchimento, porque eu vou costurar lá no travesseiro. Para facilitar, se você por acaso tiver em casa uma balancinha daquela de cozinha, tá vendo aqui, ó? Nossa, tá até sujinha, porque eu uso muito essa balança pra cozinha mesmo, né? O que acontece? Olha só. Você pode pesar para saber se tá mais ou menos igual, ó. 53, essa aqui, 52. Então, mais ou menos igual, tá? Mais ou menos o mesmo enchimento, pro peso ficar mais ou menos igual, ó.
é interessante ter essa balancinha. Se não tiver, você vai colocando, de repente você separa em tufinhos, coloca 5 tufinhos aqui, 5 tufinhos aqui, só para ficar mais ou menos igual. Gente, trabalho manual nunca vai ficar perfeito, uma peça nunca vai ser idêntica a outra, e tudo bem, tem que ficar harmônico o trabalho, ok? Bom, terminando então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas partes e vou fazer pontos baixos juntando os dois lados, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 porque quando eu junto desses dois eu faço 1, né? Então, 8 pontos, tá? Aí eu deixo um fio grande, não precisa ser tão grande, né? Mas um fio que dê pra costurar depois lá no travesseirinho, tá? E ó, tá? Então, é assim. Mas não acabou. Eu vou fazer aqui detalhes na patinha de preto. Então, eu vou usar aqui o fio preto também, barroco 6, mesma coisa, tá? Vou cortar aqui um pedaço bom de fio. Colocar na minha agulha de tapeçaria para fazer aqui a patinha, tá? Para fazer uns detalhes na patinha. Bom, eu vou escolher qual lado que vai ficar para cima, qual lado que vai ficar para baixo. Então, lado para cima, esse aqui, né? Tanto faz. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Foi até onde eu aumentei. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar aqui de ladinho, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, de lado. E vou passar, gente, aqui pra cima, ó. Aqui também eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E só que aqui em cima eu vou botar mais no meio. Que essa aqui vai ser a parte de cima da patinha, ó. Deixa um pedaço de fio aqui embaixo, que eu vou jogar pra dentro depois, tá? Volto com ele aqui. E daqui eu já posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos aqui, ó, pra ficar, ou 5, ó, pra ficar afastadinho. Ó, conto aqui, eu vou trazer esse fio pra ficar bem, vou puxar ele assim, ó, tá vendo? Depois eu vou puxar aqui também, ó. Ó, puxando bem, tá? Pra fazer a patinha, ó. Venho e trago esse aqui, 1, 2, 3, tá bom? 3 aqui. E depois volto lá pra onde eu tô com o fio, ó. E aqui, eita, peraí, gente, pegou um fio aqui, deixa eu tirar esse, os fios ficaram. E eu vou também fazer a mesma coisa com esse fio aqui, ó, com essa parte aqui, peraí. Eu vou, ó, puxar pra ele marcar essa patinha, tá? Então, cuidado só pra não arrebentar o fio. Aí, aqui, o que eu faço com esses dois fios? Eu dou um nozinho, puxo bem pra marcar a patinha, ó. Marcou bem, dou um nozinho aqui embaixo. Essa aqui é a parte de baixo do nozinho. Eita, deixei muito fio aqui, né? Ó. Ai, arrebentou. Eu ia falar, cuidado pra não arrebentar. E o meu arrebentou. Tudo bem, não tem problema. Se sair, eu faço de novo, só pra mostrar pra vocês. Eu ia falar, cuidado, gente, não puxem tanto. Acabou que aconteceu comigo. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui como se não tivesse arrebentado, tá? Pego os dois fios e passo pra dentro da fibra. Depois eu vou, se ele começar a sair, eu reponho, tá? Mas é só pra gente não perder tempo aqui. Então, gente, é só jogar pra dentro da fibra. Vai entranhando esse fio dentro da fibra, tá? Só que se ele estiver bem grande, você já pode vir aqui pra fazer mais um detalhe que eu vou fazer aqui, que são aqueles risquinhos pretos, tá? Eu posso fazer o primeiro risco preto aqui mesmo, nesse punho, ó, bem grande. Então, eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Venho com ele mais ou menos até aqui. Deixa eu ver. Não, vou fazer aqui. Então, eu venho com ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Passo ele até aqui. Aí eu pulo um, venho com ele pra cá. Isso aqui é bem aleatório, tá, gente? Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Ó. Venho pra cá, pulo um, venho pra cá. Pra não ficar tudo igual. Aí aqui, ó, venho pra cá, pulo um, vou pra lá. Ui. Tá? Ó, fazendo assim. Venho pra cá, pulo um, faço um menorzinho ainda. É só pra ficar, ó. Depois faço um maiorzão. Ó. E pronto. Acho que tá bom. Né? Se vocês quiserem, pode continuar fazendo, tá? Até lá. E aí, no final, é só jogar esse fio pra dentro da fibra. Aqui eu não puxo muito, tá? Porque se eu puxar muito, ele vai desaparecer. Tá? Se quiser também pode continuar, ó. Vamos continuar aqui. Tô fazendo aqui junto com vocês, tô fazendo agora, tá, gente? Isso aqui, ó. Faz um menorzinho aqui. Opa. E faz um maiorzinho aqui. Pronto. Tá? Ó. Se vocês acharem que é muito, façam menos, tá, gente? Eu acho que fica melhor com menos. De repente, só até aqui, eu acho que fica bom. Ou então faz só no meio. O que eu tinha feito essa aqui, ó, pode ser assim também, ó, fazer só 3. Eu fiz esses 2 modelos, mas eu achei que tava pouco, resolvi fazer assim agora, tá? Mas eu vou parar aqui mesmo. Eu tô achando que toda ela também, achei que ficou muito. Então, é isso, ó. Isso aqui é a gosto de cada um. Se quiser fazer aqui do lado, pode fazer. Se quiser fazer atrás, pode fazer, enfim. Então, agora eu vou jogar aqui meu fio. Tá, ó. Pra dentro da fibra, entranhando nessa fibra, pra ele não sair. Porque entranha na fibra, gente, não sai mesmo não, tá? E aí, depois eu corto. Opa. E tá pronta a minha patinha. Essa aqui eu vou até fazer mais um pouquinho, tá? Pra ficar igual. Todas elas podem ser iguais, ou as da frente você faz de um jeito, as de trás do outro, enfim. Então, é o seguinte, eu preciso de 4 patas iguais a essa. Lembrando que a minha tem esse comprimento para o comprimento do meu travesseirinho. Se você fizer um travesseirinho menor, você pode diminuir, de repente fazer 15 só aqui. Se o seu travesseiro for muito maior, você pode fazer 20, 25. Eu tô dizendo aqui essa parte, né? 20, 25, 30. Você vai aumentando e vai vendo aí de acordo com o seu travesseirinho. O seu travesseiro, por exemplo, estou usando um travesseiro infantil. Se você estiver usando um travesseiro bem grande, você pode aumentar a pata também, tá bom? Então, eu vou terminar as minhas 4 patas para eu vir mostrar como que eu vou costurar. Bom, eu já tenho todas as minhas perninhas prontas, minhas patinhas. E agora eu vou costurar essas patinhas aqui na frente e atrás do travesseiro. Vou começar pela parte da frente. Eu vou eleger essa parte onde eu fechei aqui a parte da frente. Por quê? Porque aí eu vou praticamente, com as costuras que eu fizer aqui, eu vou sumir com essa costura que eu fiz. A parte de trás, olha, inteiriça, tá vendo? Ela não aparece costura. A da frente, eu vou costurar, além das patas, a cabeça aqui. Então, essa parte, ela vai ficar um pouquinho mais disfarçada. Então, eu vou eleger aqui também essa parte de cima, tá? Tanto faz, ó. E aí, por quê? Porque é só essa parte de cima que eu tenho os detalhes, né? Eu tenho aqui a linha na minha patinha. E aqui, gente, a gente tem, ó, no ponto, a gente tem 2 alcinhas, tá vendo? A alcinha daqui e a alcinha daqui. Aqui também eu tenho a alcinha daqui e a alcinha daqui. Então, eu vou costurar alcinha com alcinha, tá? Eu vou pegar essa aqui, vou reforçar essa alcinha aqui desse primeiro ponto, ó. Pegar aqui, reforcei. E vou pegar aqui no cantinho a alcinha do primeiro pontinho, ó. Tá? Vou fazer assim. E venho costurando, ó. Aqui, ó.
esse primeiro pontinho. Então, de novo, eu pego o primeiro pontinho com o primeiro pontinho daqui. Tá, agora sim eu vou costurar. Foi só pra eu... Ó, esse segundo pontinho, alcinha, com essa alcinha aqui, ó. Tá? Vejam que eu virei a peça, viu, gente? Ó, tá dando pra ver? Eu virei pra lá, ó. Tô costurando a alcinha de trás, ó. Com a alcinha da frente desse aqui, tá dando pra ver? Ó. Vou forçando assim. Alcinha de trás, você pode até pegar primeiro ali, com a alcinha da frente aqui. Ó, alcinha de trás. Tô fazendo assim pra mostrar, tá? Com a alcinha da frente aqui, ó. Ó, tá? A gente vem aqui, ó, pode fazer direto. Sempre puxando pra ele ficar certinho, ó. Ó, alcinha com alcinha, ponto por ponto, ó. Tá? Então, aqui eu terminei, certo? Ó, vira. Virei, ó. Agora, eu vou fazer a volta e costurar essas alcinhas, tá? Então, peraí, deixa eu ver qual a melhor posição pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá dando pra ver, ó. Eu venho, reforço essa última alcinha aqui pra cá, já pego, ó, e venho aqui, alcinha com alcinha, fica uma costurinha bem bonitinha, ó, mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, alcinha da frente com alcinha do ponto com alcinha do ponto de cá, tá? E vou fazendo assim até o finalzinho, sempre puxando pra ficar certinho, ó. Não é difícil, é muito fácil. Vai ficar molinho, gente, tá? Isso aqui é pra ficar molinho mesmo, porque eu não tenho enchimento entre esses dois. Se você quiser fazer isso aqui ficar cheinho, é só você deixar essa abertura aqui no travesseiro, deixar a abertura aqui, encher de fibra e depois costurar. Eu quero deixar molinho para poder mexer mesmo, tá? Mas tem essa opção também de você encher de fibra. Aqui na lateral, a gente vai pegar aqui um pontinho da lateral com um outro pontinho da lateral, só para fazer o acabamento melhorzinho, tá? Eu viro, ó. Na verdade, eu já terminei. Aqui eu vou fazer só um acabamentozinho aqui, ó. Pronto. E já posso jogar pra dentro. Vou até jogar pra dentro daqui da patinha, porque a patinha tá com mais fibra. Então, ela vai... Espero que esteja dando pra ver bem aí, tá? E aí, é só jogar aqui, ó, pra dentro da patinha, bem direitinho, e cortar. Ó. Então, gente, primeira patinha já tá costurada, ó. Então, vamos lá pra parte de trás, tá? Já aproveitei e costurei a outra patinha lá da frente também. Tô com as duas patinhas da frente já costuradas. A parte de trás é fácil também. Apesar de não ter aquele ponto exposto, eu vou fazer a mesma coisa. Vou costurar primeiro um lado e depois o outro, tá? Posso virar. Tá aqui assim. Só que aqui eu não vou virar, não. Vou costurar assim mesmo. Eu vou... verificar aonde que eu fiz, porque eu comecei o trabalho aqui, né? Comecei o trabalho, eu fiz aqui as correntinhas, aí fiz ponto de um lado e fiz ponto de outro. Então, eu vou começar aqui, nesse primeiro pontinho, tá, ó. Com o primeiro pontinho aqui de cima, hein, gente? Esse primeiro ponto mesmo aqui, onde ele já está, ó. Tá? Onde ele já está. Venho aqui, ó, na lateral do ponto. Tá vendo o ponto aqui, ó? Olha aqui, ó. 2. E aqui eu pego
lateral do ponto também, ó. Lateral do ponto aqui e lateral do ponto aqui. Lateral aqui, lateral aqui. Lateral e lateral. Podia fazer isso lá no outro? Também podia fazer. Mas lá eu tinha as alcinhas bem visíveis, então, ó. Lateral, mas não tô pegando aqui a lateral junta não. Tem a lateral de baixo ainda que eu vou juntar depois, tá? Lateral. Lateral. Oi. Lateral. Lateral. Eita. Com lateral. E aqui é a última, tá? Que eu já pego, ó, junto aqui a lateral dos dois lados, ó, nesse último pontinho. Já passo pro outro lado, tá? Ó, puxo bem, ó como é que ficou. E viro. Deixa eu virar aqui com cuidado, tá vendo? Faltou, ó, esse lado. Então, eu continuo aqui, ó. Aqui de trás, eu tô pegando na alcinha. Então, eu pego alcinha, porque sobraram essas alcinhas. Alcinha e lateral. Pra sumir essa alcinha, tá, gente? Ó, alcinha e lateral. Alcinha e lateral do ponto. Alcinha e lateral. Pode ser na frente também alcinha com lateral? Também pode. Gente, tem várias maneiras, ó, de você costurar, tá? Alcinha e lateral. Isso aqui é a parte de baixo, né? Alcinha e lateral. Pronto. Podia ser assim também na frente, mas ó, tá vendo que assim ia aparecer esse pontinho aqui, aqui ficou mais bonitinho, ó, onde é a parte, tá vendo, ó? Ficou menos aparente, onde é a parte que vai aparecer mais. E daqui eu venho, faço aqui na lateral prendo melhor, né? Ó, e jogo pra dentro aqui da fibra, tá? Fácil, fácil, fácil. Então, não tem mistério essa costura. Vou terminar, então, de costurar aqui as minhas patinhas. Só falta uma agora. Pra gente fazer o rabinho e a cabeça. Ok? Essa aqui é a parte de trás. Então, eu vou começar o rabinho fazendo um anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. Fecho o anel, primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, segunda carreira, 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer mais 2 carreiras com 12 pontos baixos. Então, não vou aumentar, só fazer pontos. Então, cheguei aqui, já tenho 4 carreiras, né? Fiz uma com 6, 12, 12, 12. Vou cortar esse fio preto. E já vou introduzir aqui o fio branco. Vou fazer aqui 2 carreirinhas de branco. Ó. Vou introduzir aqui. Como eu fiz lá nos outros, né? Tiro, ponho o branco. Ó. Faço 12 pontos aqui. 1, 2, 3,
E vou fazer mais uma carreira, então sexta carreira também branco, com 12 pontos. Então, terminei minha sexta carreira aqui com branco e agora eu vou cortar esse fio branco para introduzir o fio laranja. E aí, depois que eu ajeitei os fios, eu introduzi o fio laranja, fiz 18 pontos aqui de laranja e já enchi esse primeira parte do rabinho. E aí vai ser um total de 25 carreiras. Ó, gente, eu já tô aqui quase na metade, tá? Eu enchi até aqui, mas agora eu vou encher um pouco mais. Então, vai fazendo e vai enchendo, porque como ele vai ser grande, claro que depois até dá pra você encher aqui com a ajuda de de algum utensílio como uma tesoura, mas é interessante. Então, eu vou enchendo, vou fazer mais um pouco, porque ele vai ficar um rabo grande. Bom, então eu cheguei aqui na 25ª carreira no total, né, desde aqui, então 25 carreiras, já enchi e vou fazer aqui o mesmo acabamento que eu fiz lá na patinha, tá? Eu vou dobrar, ó, e fechar com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto o fio e deixo esse fio para costurar. E como que eu vou costurar lá no meu travesseiro? Igualzinho eu costurei a perninha, tá? Ó, no meio, aqui. Esse rabinho, ó, como ele tá bem cheinho, eu enchi bem, ele pode ficar assim, pra cima, mas eu quero costurar aqui. Eu não quero que tenha nada, gente, aqui em cima do travesseirinho, justamente pra poder deitar, pra criança deitar, pro adulto deitar, pro pet deitar. Mas antes de costurar, eu vou fazer, claro, os detalhes em preto. Então, eu vou entrar aqui, ó, essa aqui, mais ou menos. Vou fazendo os detalhes, 1, 2, 3. Pego daqui, pulo 1. Aqueles detalhezinhos, aquelas listras, né? Esse aqui eu faço menos. Aí, de repente, ó, esse aqui. E agora sim, eu vou costurar lá o meu rabinho. Então, tá aqui, ó, meu rabinho costuradinho, tá? Ó, mesma coisa. Que se você quiser, ó, você pode fazer assim, pode ficar um pouquinho mais, né? Ó, se você quiser colar pra cá também pode, enfim. Mas tá aqui o rabinho costurado. Agora vamos... Ah, gente, eu vou fazer aqui também umas listas, tá? Aleatórias aqui no corpo. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Então, finalmente, vou começar a fazer a cabeça do tigrinho. Vou começar, a cabeça eu vou fazer com a cor laranja. Iniciei com o anel mágico e dentro do anel vou fazer 6 pontos baixos. Essa parte aqui da cabeça, até a terceira carreira vai ser igualzinha da patinha, tá? Então, 6, depois eu faço 12 e 18. Então, eu vou até adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Então, já terminei a carreira 3, vou colocar aqui no marcador de pontos, porque a gente vai aumentar bastante essa cabeça. Os aumentos, eles vão ser de 6 em 6 pontos, tá? O aumento clássico do amigurumi. Porém, eu vou ter aqui algumas diferenças. Fiquei rouca de repente, gente. Tempo muito seco. Enfim. Bom, eu vou começar a diferença aqui pela quarta carreira. Quarta carreira eu vou aumentar 6 pontos também. Mas eu vou fazer uma divisão de pontos aqui no início. Então, toda vez que eu for começar a carreira com um ponto par, ou seja, aqui eu vou começar fazendo, eu deveria fazer 2 pontos de um aumento 6 vezes. Então, eu vou começar com 2 pontos, número par. Eu vou dividir esses 2 pontos, vou fazer um no início e um no final.
Para quê? Para que a marcação dos aumentos não recaia toda vez no mesmo local. E aí ele vai ficar mais redondinho, tá? Então, quarta carreira eu vou fazer ponto baixo e um aumento. Agora eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento 5 vezes. E cheguei no finalzinho, tem aquele pontinho que eu dividi para fazer, tá? Isso eu fiz assim só para tirar a marcação do mesmo local. Porque se eu continuo fazendo 2 pontos baixos de um aumento, 3 pontos baixos de um aumento direto, 4 pontos baixos de um aumento, os meus aumentos vão cair sempre no mesmo local. E quando é uma peça muito grande como a cabeça, ele vai virando um losango em vez de ficar círculo. Então ele vai ficar mais redondo se eu fizer dessa forma. Bom, então terminei a quarta carreira com 24 pontos. A quinta carreira, eu vou começar fazendo 3 pontos e um aumento. Então, eu vou começar compondo ímpar. Não vou fazer a divisão de pontos. Não tem necessidade. Então, a quinta carreira vai ser igualzinho eu fiz lá na patinha. 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, ou até chegar no pontinho do marcador. Vou adiantar o meu. Terminei, então, a quinta carreira com 30 pontos. Ó, como é que tá redondinho, tá vendo? Ele não tá marcado. Gente, antes de continuar, se você está gostando dessa receita, se você está fazendo, tá achando fácil, tá achando legal, deixa seu like, que ajuda tanto o canal a crescer e mostrar para mais pessoas. Eu faço um trabalho aqui na correria mesmo, na hora que dá, e eu amo compartilhar as ideias com vocês, principalmente quando eu crio as receitas, eu quero compartilhar com todo mundo. E eu acho que é muito legal um like, porque aí eu cresço com o meu canal, o canal vai para mais gente. Ah, se você não for inscrito, se inscreva aí. Gente, não custa nada para você. É só dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai receber notificação, tá? Então é o mínimo que a gente pede, que a gente que faz vídeo aqui, que dá trabalho, que a gente faz com muito amor e carinho, é o seu like, a sua inscrição e, se possível, o seu comentário. Porque através do seu comentário eu vou saber se a receita tá legal, o que eu posso mudar, o que eu posso mudar para melhor, para cada vez mais você assistir o meu vídeo, tá bom? Então vamos lá. Sexta carreira, eu vou começar 4 pontos e um aumento 6 vezes, certo? Então, eu começo com o número par. Vou fazer essa divisão aqui. Então, eu vou fazer 2 pontos e um aumento no início. Agora, eu faço 4 pontos e um aumento 5 vezes. Vou adiantar aqui. Fiz, então, 4 pontos e um aumento 5 vezes, e agora eu vou fazer os 2 pontinhos que eu dividi aqui no finalzinho, tá? Terminei a sexta carreira com 36 pontos. A sétima carreira, eu não vou fazer a divisão. Então, eu vou trabalhar fazendo 5 pontos e um aumento 6 vezes. Como eu já mostrei bastante pra vocês, já dá pra fazer aí, né? Então, eu vou adiantar o meu. Cheguei no final da sétima carreira, tenho agora 42 pontos. A oitava carreira eu vou fazer a divisão de pontos, então a oitava carreira, como eu começaria com 6 pontos, então eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos e um aumento 5 vezes e no final os 3 pontos que eu dividi. Vou adiantar aqui. Terminei a oitava carreira com 48 pontos, tá? A nona carreira eu não vou fazer divisão de pontos, então eu vou trabalhar fazendo 7 pontos e um aumento 6 vezes. Cheguei então no final da carreira 9, com 54 pontos. Vou fazer a carreira 10, minha última carreira de aumentos. Eu vou fazer a divisão de pontos, então
Eu vou fazer 4 pontos e um aumento. Depois eu vou fazer 8 pontos e um aumento 5 vezes. E 4 pontos no final. Terminei, então, finalmente, a minha carreira 10 com 60 pontos, tá? Agora, gente, vai ser muito fácil. Acabaram os aumentos. Eu vou fazer 12 carreiras direto com 60 pontos. Então, eu vou adiantar o meu e volto para começar a diminuir. Então, gente, eu já fiz as minhas 12 carreiras direto com 60 pontos. E agora eu vou começar a diminuir. Então, agora eu vou começar a diminuir na carreira 23, vou diminuir 6 pontos. Vou começar agora com 8 pontos, então vou fazer aquela divisão aqui. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4. 4 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e uma diminuição 5 vezes. E no finalzinho eu faço os 4 pontos finais que eu dividi lá no início, tá? Então, termino minha 23ª carreira com 54 pontos. A carreira 24, eu vou fazer direto, não vou fazer divisão. Então, eu vou fazer 7 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, terminei a carreira 24 com 48 pontos. Vocês podem estar se perguntando aí, gente, mas não vai colocar o olhinho? Não, eu vou fazer o olhinho dele fechadinho, como se estivesse dormindo. Justamente a ideia do travesseirinho, para induzir a criança ao sono e tudo, tá? Se você quiser fazer ele acordadinho, é só você introduzir o olhinho. Aqui, você conta até 10, desce umas 3, 4 carreiras e pode colocar o olhinho aqui, ok? Então, vamos lá. Carreira 25. Eu vou fazer a divisão de pontos, tá? Porque eu faria 6 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, eu vou trabalhar e vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Opa! E agora sim, eu faço 6 pontos e uma diminuição 5 vezes e 3 pontos finais. Então, terminei a carreira 25 com 42 pontos. Mas eu não vou fazer na carreira 26 a divisão de pontos. Então, eu vou trabalhar 5 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, terminei a carreira 26 com 36 pontos. Tá? Ó, fechou bastante. A próxima carreira, que é a 27, eu vou fazer a divisão de pontos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição. Aí, trabalho 4 pontos e uma diminuição 5 vezes e 2 pontos no final. Então, terminei a carreira 27 com 30 pontos. Fechou bastante. A carreira 28 eu não vou fazer divisão de pontos, então eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. E as outras eu não preciso fazer divisão de pontos, porque depois eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição 6 vezes. E depois 1 ponto, uma diminuição 6 vezes e depois 6 diminuições, tá? Então tá fácil porque a gente já viu todas essas diminuições. Vou recapitular. Carreira 28 agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. Carreira 29, 2 pontos e uma diminuição 6 vezes. Carreira 30, 1 ponto e uma diminuição 6 vezes. E a carreira 31, 6 diminuições. Só que depois que eu fizer essa carreira aqui, eu posso encher, tá, gente? Faço essa 28 e já encho. Antes da última carreira, eu dou uma última enchidinha, encho bastante, tá? Eu volto para mostrar para vocês. Então, ó, terminei a carreira 28 aqui com 24 pontos. E já posso começar a encher, tá? Isso aqui foi bastante enchimento. Então, vamos enchendo aqui bastante, para ficar uma cabeça bem redondinha. Vocês vão perceber, ó, que o trabalho que a gente fez de divisão de pontos, ele vai ficar bem legal, porque não vai ficar aquela cabeça marcada, tá? Uma cabeça grande, ó. Requer bastante enchimento, tá? Não precisa ser encher até explodir não, viu, gente? Até porque toda vez que a gente trabalha com fio de algodão, ele cede.
o fio de algodão cede, então ele vai abrindo depois, se você encher muito, né? Tá vendo? Então, vamos encher aqui. Agora eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição 6 vezes, depois um ponto e uma diminuição, aí dou uma última enchidinha para fazer a última carreira. Cheguei então aqui, ó, com 12 pontos, tá? Então agora eu vou fazer a última carreira, mas antes, ó, eu vou dar só uma enchidinha aqui nesse buraquinho para ficar bom. Eu acho que já tá legal, tá? Faço assim, ó. Acho que já tá bom. Uma peça para não ficar também tão pesado lá no travesseiro. Ficou bem macio, tá? Cheinha, mas tá bem macio, tá? Bom, a última aqui, gente, é só mesmo de diminuições, né? Vou ter que marcar aqui para vocês poderem enxergar bem. Então, ó. Somente diminuição, ó. Uma. Opa. 2, ó. 3. 4. Só diminuição, hein? 5 e 6, tá? Corto o fio, deixo um fio um pouquinho longo, que eu vou fazer um acabamentozinho. Ó. Posso tirar aqui. Ficou um buraquinho, né? Quem me conhece sabe que eu faço sempre esse acabamentozinho aqui nesse buraquinho, ó. Coloco aqui a linha na agulha de tapeçaria e de dentro pra fora eu vou pegando aqui em todos os pontinhos, ó. 1, 2, 3, até o quinto. 4, 5. E o sexto eu faço de fora pra dentro. E puxo. Ó, ele fecha, tá? Puxa bem. E aí é só jogar a linha pra dentro da peça, né? Pra entranhar na fibra. E a cabeça tá... A base da cabeça já tá pronta. Tem muito detalhe aqui na cabeça pra gente fazer, né? Tem inclusive as orelhinhas, tem o focinho, narizinho, tem o olhinho, mas a base já tá prontinha. Ó. A tesoura tá ruim, ok? Então a base é essa aqui. Bom, então eu tô aqui com o meu focinho praticamente pronto, tá? Porque é muito simples. Meu focinho eu fiz igualzinho eu fiz aqui na cabeça. Esse início da carreira 1 até carreira 5, eu vou fazer exatamente igual a cabeça. Então eu fiz 6, 12, 18, 24, 30, tá? Fazendo aquela divisão de pontos quando for início com ponto par. E tá aqui. E aí, depois eu fiz mais 2 carreiras com 30 pontos, só para ele dar uma viradinha, tá bom? E aí, ó, eu vou escolher agora um local, deixa eu cortar meu fio, deixar um fio grande para costura. Ó. E aí, vou escolher aqui o local aonde eu vou colocar esse meu focinho, tá? Vou marcar direitinho pra gente costurar esse focinho aqui. Eu vou costurar e vou deixar no finalzinho uma abertura para encher, colocar um pouco de fibra para o focinho ficar um pouquinho cheio, tá bom? Bom, então eu peguei aqui alguns alfinetes para me ajudar nessa marcação, para eu colocar certinho o focinho no local onde eu quero. Eu vou contar aqui, gente, lá do alto da cabeça, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui embaixo. Então, o meu focinho, ele não vai passar disso aqui pra cima, tá? Então, eu já sei que o meu focinho, ó, vai ficar aqui nessa 14. Aqui do lado vão os olhinhos, ó, tá? E depois a orelha vai ali em cima. E aí, aqui, eu vou colocar ele o mais retinho possível, prender assim, para começar a costurar. Bom, uma dica aqui é o seguinte, quando eu for costurar, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para costurar. Eu vou pegar, gente, eu não vou costurar nem muito puxando
essa parte aqui pra fora e nem pra dentro. Ó, eu estiquei, tá? E vou costurar exatamente assim, fazendo a volta do jeitinho que tá. Então, ó, vou começar aqui. Tá vendo? Eu não tô nem puxando pra fora e nem pra dentro. Eu posicionei a peça e vou costurar. Sempre pegando de ladinho, ó. E aqui também do lado do ponto. Olha aqui, ó. Tá? Aqui do lado, ó. E aqui do lado também. Eu até coloco a mão assim pra ver se não sai, né? Pra eu não esticar e nem puxar pra dentro a peça. Ó, dou aqui uma... Aqui, ó. Venho fazendo a volta do jeitinho que ela está. Tá? Ó. Muitas vezes eu coloco um pouquinho mais pra frente aqui o ponto, só pra não entrar muito. Mas logo eu volto, ó, a posicionar a peça do ladinho. E vou fazendo assim, um ponto pra lá, um ponto pra dentro, um ponto mais pra dentro, um pontinho mais pra fora. Que às vezes quando vai fazer a curva, ó, ele acaba saindo. Na verdade era aqui, ó. Ele acaba saindo um pouquinho. Então, ó, como é que vai ficando? Vou puxando, ó, tá vendo? Ele vai ficando assim. Depois que eu puser o enchimento, aí ele vai ficar mais bacana. Tá? Então, ó, assim. E aqui. E vou fazendo essa voltinha. Puxando. Sempre rente aqui a peça, tá? Nem muito pra dentro e nem muito pra fora, mas rente a peça. Se eu puxar e esticá-la muito pra fora, depois quando puser a fibra, ela não vai ficar legal. Se eu puser muito pra dentro, vai ficar feio também do mesmo jeito. Vai ficar muito puxada pra dentro. Então, ó, aqui eu vou subir aqui. Porque tava aqui na 14, né? Ó. E venho. Sempre puxando, tá? Aqui eu já vou descendo, ó. Pra lateral da peça. Então, vou colocar um pouquinho de fibra aqui dentro dessa peça. Então, aqui eu já coloquei, olha aqui de lado, ó. Ele não vai ficar assim muito saltado, até porque essa peça eu não fiz muitas carreiras, né? Mas é só para ele dar uma saltadinha aqui, tá? Então, já enchi e agora eu vou terminar aqui normalmente a minha costura, ó, tá? Em volta. Da minha peça toda, ó. E vou chegar ali onde eu comecei. Inclusive aqui tá... Deixa eu até chegar aqui nesse... Que acho que aqui eu não puxei muito. Vou dar mais uma puxadinha aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, tá o focinho costurado. Aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima e esse é o focinho. O que eu vou fazer agora? Jogar, obviamente, essa linha pra dentro da minha peça, da cabeça, tá? E tá pronto, já tá costuradinho o meu focinho. Ó, bem costuradinho. Então, gente, agora eu vou ensinar pra vocês como que eu vou bordar aqui minha boca e o focinho. Vocês estão vendo que eu tô aqui com uma mini cabeça, né? Que não tem nada a ver com aquela peça que eu estava antes.
vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu gravei tudo direitinho, a sequência do vídeo, fazendo a boquinha, fazendo aqui o focinho. E depois que eu terminei tudo, quando fui ver, o vídeo não tinha gravado. Eu não sei se eu esbarrei em alguma coisa, enfim. Então essa parte ficou sem gravação. E eu terminei tudo, fiz essa mini cabeça correndo só para encaixar aqui essa parte da boquinha e do focinho, para vocês verem como que eu faço, tá? E é muito simples. Eu vou entrar aqui em qualquer lugar. Posso entrar aqui por aqui. Vou aqui no meio do meu focinho. Deixo aqui, sempre vou deixar quando eu estiver bordando, ó, um pedaço de fio para depois colocar lá para dentro. Vou marcar aqui o meio, que vai ser minha boquinha. Passo até aqui, até onde vocês quiserem ir, né? Se quiser uma boquinha mais aberta, uma mais fechadinha, volto aqui e vou lá pro outro lado. Tô fazendo rapidinho para o vídeo também não ficar muito grande. E volto aqui e vou lá pro meio novamente, ó. Opa. Ó. Tá? Então, boquinha pronta, tá vendo? Dou uma puxadinha, boquinha prontinha. E o focinho é muito simples. Eu vou pegar uma, duas, três aqui só, tá? E vou fazer um triângulo aqui. Por que eu não vou fazer até aqui em cima? Porque aqui vai ter outro bordado. Então, eu venho aqui, ó, faço um triângulozinho. Ó. Pronto. E aí, agora é muito simples. Eu vou bordar esse triângulo, vou preencher esse triângulo aqui, ó, com o fio preto. Eu vou bordando, direcionando o meu fio, porque se eu não direcionar o fio, ele não fica legal, tá? Ó, direciono o fio para ficar certinho e vou bordando. Opa. Nem sempre vai ficar totalmente preto. Vocês viram lá o meu, né? Vocês vão ver. Ele fica, às vezes, com um pedacinho de branco, mas não tem problema, tá, gente? É só... Se quiser ir e voltar para ficar totalmente pretinho, ok, ó. Mas, assim, não tem necessidade de também ficar totalmente. Mas ele vai ficando, ó, tá vendo? Você vai bordando, ó. Direcionando o fio até ficar todo bordadinho aqui. Esse vídeo eu já tinha gravado e aí acabou que eu tive que gravar de novo aqui. Eu falei, bom, eu não vou fazer uma peça grande, até porque eu nem tenho mais aquela cor daquela linha. Eu já tinha terminado tudo, gente. Imagina. Mas voltei para gravar isso aqui para vocês, para não ficar faltando alguma parte aqui do vídeo, tá? Então, ó, tô quase terminando, pra vocês verem que é muito fácil. Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, explicando, eu já tô chegando aqui no final do meu bordado, ó. Praticamente já acabei. E vou fechar aqui, tá? E aí, é só jogar a linha, tá? Pra dentro da fibra, todas as linhas. E entranha bem pra não sair. Porque a gente não deu nozinho, não deu nada, né? Então, ó, fiz isso. Vou fazer isso com essa aqui também. E é isso, ó. Tá focinho bordadinho. E aí, a partir de agora, eu tenho o vídeo gravado. Então, a gente vai continuar lá com a cabeça original, ok? Agora, eu vou terminar um detalhe aqui no narizinho. Então, eu vou colocar aqui com a linha laranja, ó. Eu vou sair aqui, ou aqui mesmo, mas assim, eu vou fazer aqui, ó. Deixando sempre um fio ali, né, pra eu jogar depois. E vou começar a bordar aqui, ó, nessa diagonal, pegando toda essa parte do nariz. Então, eu venho aqui, ó. Tá? Venho aqui, vou bordando e direcionando o fio, né? Ó, tá vendo? Não puxo muito, ó. Vou direcionando o fio e bordando até chegar aqui. Então, vou bordar isso tudo aqui.
Ó, terminei, tá? Então, já tá bem preenchidinho. E aqui eu vou jogar, como sempre, essa linha pra dentro da cabeça, tá? Ó, e cortar. Então, ó. E agora eu vou fazer o último detalhe aqui desse focinho, gente, que é o bigodinho, tá? Então, tá vendo aqui o final da boquinha? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pra cá, tá? Eu vou fazer um aqui e um aqui. Então, eu já posso até pegar aqui assim, ó, mas passando um pouquinho. Então, ó, aqui vai passar, tá vendo, ó? Eu vou pegar e vou fazer aqui. Ó, vou deixar aqui um fio pra jogar pra dentro, ó. Então, ele sempre vai voltar pro mesmo lugar, tá? Ó, aqui eu posso puxar bem esse bigodinho. Pulo uma carreira, boto o outro aqui. Sempre pulando 2, pra ele passar um pouquinho. Então, ó, 2. Ó, 2. Ó, passou, né? Um pouquinho. Pulo 1, faço aqui 3. Tá? Se quiser, eu já vou lá pro outro lado. Aí eu já aproveito o mesmo fio. Ó, bigodinho. Não precisa puxar muito, não. Aí depois você pode deixar ele assim, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só vou ver onde que eu trabalhei. Deixa eu ver a mesma linha. Inclusive, eu já tô até na mesma linha que eu trabalhei. Só vou colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Tem que ser igualzinho, tá? Daqui, ó, eu vou trabalhar aqui. Então, eu venho aqui. Depois, eu pulo 1, 2, essa linha aqui, venho praticamente pra cá. Ó, 1, tá? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É aqui, ó. Tem que ficar igualzinho, né? Venho pra cá. Ó. E aqui é mais pra cá um pouquinho. Então, venho pra cá. E aí, é só jogar aqui pra dentro da fibra, tá? Eu puxo, mas não puxo tanto não, ó. Que inclusive, deixa eu ajeitar, é só eu puxar a fibra que tá lá dentro, ó. Pra não ficar caindo. Depois eu ajeito, ó, eu passo, venho ajeitando, tá vendo? E puxando, porque como eu mexi muito, a fibra, ela acaba ficando. Ó, como fica legal, tá vendo? Aí eu passo aqui por dentro. Agora o focinho está pronto. Vou jogar esse lá pra dentro também. Então, olha aí, ó. Focinho pronto. Vou fazer os olhinhos. Olhinhos, gente, coisa mais fácil, porque ele vai estar dormindo, né? Só vou marcar aqui onde que eu vou fazer. Tá vendo aqui onde terminou o focinho? Eu vou fazer o olhinho logo aqui, ó. Nessa carreira de cima, tá? Então, eu vou fazer ele daqui, do finalzinho daqui, ó, pra cá. Então, boto um aqui, só pra marcar mesmo. E boto um aqui. Não, mais pra cá um pouquinho, né? Ó, tá vendo? Então, eu vou fazer o olhinho dele assim, tá? Coloco aqui em qualquer lugar. Vou fazer 1, 2, 3. Tá? Um olhinho assim, ó, dormindo. Deixa eu ver aqui, né? 1, 2, 3. Então, eu vou vir aqui. E vou vir aqui. Primeiro assim. Vou vir aqui. Primeiro vai ser assim. E 3. Aí eu venho daqui, aqui embaixo, ó. Pra fazer isso aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Tá? Vou dar essa puxadinha aqui. E vou dar essa puxadinha aqui.
e vou vir pra cá, ó, tá? Então, ó, essa puxadinha. Aí aqui, ó, a gente pode arrumar ele pra ficar mais, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse olhinho aqui. Se quiser fazer maior, também pode fazer, tá? Ó, tá dormindo, ok? Aqui é só eu jogar pra dentro da fibra. Também. Eu tô fazendo, eu poderia até usar o mesmo fio para fazer várias coisas, mas tô fazendo por partes, porque caso dê alguma coisa errada, a gente tiver que desmanchar, fica mais fácil desmanchar um só do que todos. Esse aqui também eu vou jogar pra dentro. Olhinho pronto. Agora eu vou fazer o detalhe aqui assim, ó, das listras, tá? Uma aqui, outra aqui, outra aqui, assim, na lateral. Então, ó, eu vou pegar aqui, tá vendo esse segundo aqui, ó? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos aqui, aqui. Deixa eu colocar aqui, 6. Só pra gente gravar ali. Aqui eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu vou fazer a lista aqui e vou pegar mais ou menos o meio, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer uma lista assim, tá? Faço aqui, pulo. Deixa eu até marcar o outro onde é que eu vou fazer. Fazer aqui nesse do olhinho. Marco aqui, ó. Ou então pra trás. Faço uma lista pra cá e outra pra cá. Tô fazendo junto com vocês, tá, gente? Então, ó, daqui pra lá. Então, vou fazer 2 listas assim, tá? Começo aqui em qualquer lugar. Ó. Vem, então, falei 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui eu já posso até subir, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui vai acabar um pouquinho mais pra cá, só pra dar uma movimentada. Ó, puxar, daqui eu faço aqui, tá? E aí eu vou lá pro outro lado. Muito bem, então eu já fiz as 2 daqui. Essa aqui eu vou jogar, tá? Vou jogar lá pra dentro, né? Fiz as 2 daqui. E agora eu vou fazer as daqui da frente. Aqui eu vou marcar o seguinte. Eu vou fazer uma assim, uma aqui no meio e a outra assim. Então eu vou fazer todas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tá? Uma vai sair daqui, a outra daqui e a outra daqui. Não precisa sair todas daqui do meio, não. Primeiro eu vou fazer a do meio só pra marcar, que vai ser a mais longa. Então eu vou fazer mais ou menos até aqui, ó. Pra ela aparecer bastante, tá? Então, já faço essa do meio, ó. Que aí já fica marcada. Ó. E essa aqui, a gente pode fazer até de 2, pra ficar mais bonita, tá? Essa também, se quiser fazer de 2, pode fazer. Agora eu venho pra cá, pro lado. Ó. Tá? Já fiz aqui. Faço também aqui na diagonal, mas aí faço aqui, ó. Deixa eu ver. Faço ela aqui. Posso até fazer aqui, ó. Não tem problema nenhum. Fazer um pouquinho pra trás. E aí, ó, venho com ela até aqui. Ó. 1, 2. Já saio ali na minha outra lateral. Oi, opa. Ó, tá? 2, ó. Saí aqui, vou fazer até aqui, ó. Aí a gente vem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Ó. 1 e 2, tá? Aí depois a gente ajeita, ó. Essas são as listinhas que eu fiz aqui no alto da cabeça. Se quiser fazer mais pra cá, pode fazer também. Se quiser fazer aqui mais listas, se quiser fazer uma aqui, se quiser fazer mais pra cá, também pode fazer, tá? Aqui eu não vou fazer porque aqui, exatamente aqui, ó, eu vou marcar as orelhas exatamente aqui, vai vir a orelhinha, tá? Então agora é só jogar esses fios pra dentro.
E agora o nosso tigrinho já tá prontinho para colocar as orelhas. Então vamos para as orelhas. Olha que fofo, gente. Nosso tigrinho dormindo já vai ficar bem legal. Vocês estão gostando? Gente, se vocês estiverem gostando, eu não canso de pedir. Deixa seu like aí que me ajuda demais. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário positivo, ou mesmo que seja um comentário que você não tenha gostado muito, por algum motivo, deixa, porque para mim é importante saber o que eu preciso melhorar para cada vez mais eu fazer receitas mais e mais legais para vocês, tá bom? Bom, gente, eu tô aqui com a minha orelhinha já bem adiantada, porque é muito fácil, tá? Eu vou falar pra vocês passo a passo, anotem aí, porque tudo que eu fiz aqui vocês já sabem fazer. Bom, eu comecei com o anel mágico, com branco, né? Anel mágico, 6 pontos. Primeira carreira, 6 pontos. Segunda carreira, eu fiz 6 aumentos, 12 pontos. Terceira carreira, eu fiz 12 pontos também, sem aumentos. Quarta carreira, eu aumentei para 18, então eu trabalhei um ponto baixo e um aumento 6 vezes, 18 pontos. E depois eu troquei para o laranja e fiz 4 carreiras com 18 pontos direto, até aqui. Então, muito fácil, anotaram? Caso você não tenha anotado, é só dar um pulo lá no site, Juntos por Aí Fazendo Arte, que tem a receita completa, escritinha, toda detalhada para você. Então não precisa nem se preocupar. Daqui você pode correr lá, pode imprimir, pode copiar, pode fotografar, enfim, vai ter a receita sempre guardada, tá bom? Bom, então cheguei aqui com 18 pontos. Eu tô na carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô na 8ª carreira, vou pra 9ª carreira. A 9ª carreira eu vou diminuir para 12, tá? Então eu vou trabalhar fazendo ponto baixo e diminuição, 6 vezes. Fiz então a carreira 9, diminuí para 12 pontos, tá? Ó. Agora eu vou dobrar ela assim e vou fazer minha última carreira com 6 pontinhos aqui, trabalhando dos dois lados, fechando essa peça, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pego mais aqui do lado e faço o 6º ponto, tá? E aí ficou assim. Aqui eu posso fazer um detalhezinho, tá? Ficou essa parte aqui da frente. Fazer aqui umas 3 risquinhos, só pra fazer uma graça, né? 3 risquinhos pretos, ok? Faço uma outra igualzinha e aí eu vou ensinar como que a gente vai costurar. Então agora eu já tenho as 2 orelhinhas, ó, bonitinhas, tá? Fiz essas gracinhas aqui em preto. E aqui eu já demarquei aonde que eu vou colocar. Eu peguei aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, marquei aqui. E na diagonal eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª, entre as 5 e as 6 eu marquei, que vai dar justamente aqui, ó, que eu vou colocar essa orelhinha. E marquei a mesma coisa do outro lado. Aí você olha assim pra cima pra ver se tá certinho a sua marcação, tá? Tá certinho, eu posso começar então a costurar. Vamos lá. Eu vou costurar quase da mesma forma que eu costurei lá a patinha, tá? Pegando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui essa alcinha, né? Tem a alcinha de um lado e tem a alcinha do outro. E é assim que eu vou fazer, tá? Posiciono ela aqui, deixa eu ver onde é que eu vou, tá? Vou ter que começar aqui por trás. Pego aqui, tá? Ó. Só que aqui, gente, eu vou dar meio que uma voltinha. Eu vou fazer aqui, ó. Posso tirar, porque aqui eu vou pegar essa alcinha de trás, ó. Estão conseguindo ver? Ui, bati aqui. Então, ó, 2, alcinha de trás, 3, alcinha de trás, 4, alcinha de trás, 5, alcinha de trás. E o 6º, ó, tá? Aí o 6º, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu venho aqui, passo pra cá, ó, e pego esse 6 aqui
e pego ele daqui da frente também, tá? Ó, só pra ficar certinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Alcinha da frente. 2. Opa. Acho que eu até peguei errado aqui. 3, na verdade, era aqui. Ó, alcinha da frente. 4. Posso até costurar um pouquinho mais pra frente, pra ele não ficar caindo. 5. Ó. Puxo, tá? E aí o 6 eu venho pra cá. Puxo aqui só pra ele não sair de jeito nenhum, ó. Faço esse... Aqui, ó. Tá? Fica bem costuradinho. Puxo bem. E agora é só jogar pra dentro da fibra. Como sempre. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha, tá? Ó, fica certinha, durinha, bonitinha. Agora sim, gente, ó, minha carinha tá prontinha. Vou puxar aqui, ó, arrumar um pouquinho esse... Tava muito... Vou arrumar aqui pra não ficar muito pra dentro, tá? Agora sim. Então agora tá prontinho. Muito bem, então chegou a hora de colar, de costurar ou colar, no caso, a cabeça aqui no travesseiro. No meu caso, gente, eu vou colar ela com cola quente. Minha cola tá aqui do lado esquentando, ó. Por quê? Porque é muito mais fácil de fixar. Depois eu posso até passar uma costura em volta, se eu quiser. Mas a cola, ela vai me permitir fixar a cabeça onde eu quero e eu não ter dificuldade depois de costurar, caso eu queira costurar, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou passar cola, tá vendo aqui? Essa parte de trás, bem no meio, eu tenho essa parte aqui de baixo, tem a parte de cima. E essa partezinha, esse meinho aqui, que inclusive tá entre essas duas listras, eu vou passar cola aqui e vou fixar elas aqui, ó. Aqui. Eu não vou colocar a cabeça muito embaixo, ó. Se eu fixar ela direto, ela vai ficar muito para baixo, ó, o focinho vai ficar muito para baixo. Então, eu vou pegar essa parte e vou fixar aqui, ó, e ele vai ficar assim para cima, tá? Eu posso botar ele assim de bruço e tal, mas ele vai ficar sempre assim, ó, para poder ver o focinho também, senão se ficar muito para baixo, ó, pode colocar assim também se quiser, mas eu vou fixar ele mais retinho. Deixa eu ver se sim fica melhor, ó. Porque tá grande aqui pra caramba, ó, esse meio vai aqui. Se você quiser, não assim, tá, gente? Também pode, se quiser, pode fazer assim. Mas eu vou fixar ele mais pra baixo, mais reto possível. Nem tanto, nem virado pra baixo, nem virado pra cima. Eu vou fixar ele mais retinho que eu puder. Ó, vou passar cola, sempre passar cola menos que você passaria. E depois a gente tá passando mais, porque, né, de repente, ó, esse meinho. E aí eu vou pegar, ó, com cuidado e vou fixar ele ali, ó. Então, vocês estão vendo que ele não tá nem pra cima e nem totalmente pra baixo. Segura um pouco pra fixar a cola. Tá dando pra ver aí? Ó. Tá, ó, fixou ali. Vamos ver de frente aqui. Passei pouca cola, tá, gente? Era pra passar até mais, ó. E agora eu termino aqui de passar minha cola, porque ele fixou pouco, porque eu passei pouca cola, ó. Tá? E agora eu passo em volta aonde eu quero que ele fixe mais, ó. Então aqui, por exemplo, passo e fixo. E seguro. Deixa eu ver se tá dando pra ver, gente, porque tá muito grande aqui o travesseiro, ó. Tem que passar e segurar, tá, ó. A cola, ela é quente, ela é muito rápida. Segurou, tá? Agora eu venho aqui. Fixo aqui, tem que ser rápido, porque, ó, segura.
essa cola, ela esfria com muita facilidade, né? Muito rápido. Colocou, ela já tá colando, ó. Tá? Segurou um pouco mais ali, ó. Segura um pouquinho mais. Ó. Aqui, fixar um pouquinho aqui também, ó. Aqui no meio, fixa mais. Segura um pouquinho. Tá? E vai fixando assim, ó. Tá vendo? Onde você acha aqui, ó. Então, ele ficou, ó, bem retinho, tá? Ver se vocês estão vendo, ó. Ele não ficou nem pra cima e nem pra baixo. Aqui, do jeito que ele tá, ainda dá pra gente melhorar. Se quiser fixar um pouquinho pra cima, pode aumentar. É só colocar mais cola ali e fixar. Pra baixo aqui não é legal, porque ele já tá aqui, ó, no mesmo nível, mais ou menos, do travesseiro. Então, eu não acho legal. Se quiser um pouquinho pra cima, eu acho bom. Agora, aqui também, quem quiser, por exemplo, pode colar ele aqui na mãozinha, tá? Ó, pode fazer aqui, colar nessas laterais aqui, que eu acho que fica bem legal, ele coladinho aqui, tá? Então, não vai sair de jeito nenhum e vai ficar aqui. Quem quiser deixar isso aqui assim, pra poder fazer, também pode. E quem quiser colar ele aqui, ó, eu junto as mãozinhas e colo ele aqui na lateral. E é o que eu vou fazer, tá? Agora, vou colar ele ali na lateral das mãozinhas. Ó, é só pegar aqui na própria mão e, ó, fazer assim. Segurar um pouquinho. Pode usar outra cola também de artesanato que você tem aí em casa. Pode ser outra cola que não a cola quente. Já colou, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Junta a mãozinha aqui. Inclusive, essas mãozinhas aqui eu posso colar também pra ficar, ó, juntinho aqui. Pra não correr o risco de abrir, ó. A cola permite que a gente faça várias... Ó, juntei aqui a mãozinha, tá? Agora que eu tô vendo. Faça várias poses, né? E aqui eu vou colar só pra não, ó, sair. Opa, ó, pronto. Tirar aqui a cola, ó. Fixei, então, ele aqui, tá? Posso agora pegar e costurar? Posso. Só passar uma costura aqui não é legal, mas aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar aqui a lateral com cuidado, porque ainda tá colando. Olha que bonitinho que ficou, olha aqui. Aqui atrás, se eu quiser, eu posso agora passar uma costura aqui, tá, gente? E agora, gente, vou mostrar pra vocês o resultado final, né? Tô pegando aqui meu... Não dá nem pra ficar no tripézinho, senão não dá. Olha que legal que ficou esse travesseirinho. É bem grandinho, tá? A perna aqui é soltinha, ó. A criança pode brincar, o rabinho é soltinho. Eu só fixei mesmo... Desculpa. Essa mãozinha aqui, ó. Ela tá fixa, tá? Pra cabeça ficar no lugar, ó. Olha que gracinha, gente. Eu amei fazer essa receita. E uma receita super fácil, né? É só um pouco mais demorado essa parte do travesseiro. E aí vai depender também do tamanho do travesseirinho que você tiver. Ou se você não tiver o travesseiro, você pode usar também a fibra de enchimento, que vai usar bastante fibra, então acho que o travesseiro fica até mais em conta. E quem não tem um travesseirinho velho em casa, ainda mais de criança, você pode lavar bem o seu travesseiro e aí colocar até um forrinho dele se você quiser e fazer isso aqui. Olha só que reciclagem de travesseiro, que reaproveitamento. Peraí, deixa eu filmar de cima para vocês verem como é que tá. Muito, muito legal. Se você gostou da receita, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vem muita coisa boa por aí. Então, essa foi a receita de hoje. Até a próxima e um beijo no coração.